Olá, olá, olá! Então eu tô aqui, primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo, boas festas, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro de 2025, então daqui a algumas horas é hora de celebrar, de festar, ano novo, 2026, blá blá blá, blá blá blá, todas aquelas coisas sempre. Enfim, então eu vou gravar o último livro que eu li este ano, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Então, todo mundo já ouviu falar do Frankenstein. Só que eu mesmo já vi várias adaptações, já é muito conhecido na cultura popular. Só que a história que chega a nós na cultura popular, pelas séries, cinemas, coisa arada, não tem nada a ver com a história principal aqui a história, a origem do Frankenstein. Não tem nada a ver. Para começo de conversa, o Frankenstein não é um monstro, não é aquele monstro verde com as baterias aqui do lado. Ele nem se chama Frankenstein, se chama monstro, ele não tem nem nome. Frankenstein é o criador do monstro, é o Victor Frankenstein. Então tá, vamos começar contando a história. Só por curiosidade, então. Por curiosidade não, por informação, eu também assisti 2 filmes do Frankenstein, porque tem inúmeros filmes, né? Inúmeras adaptações. Mas eu assisti a primeira, de 1931, e assisti essa última, de 2025, do Guilherme Del Toro. Então, meio que vou comentar também algumas coisas do filme, no meio das coisas que eu vou falar. Enfim, vou contar então. E outra coisa, talvez tenha um pouquinho de spoiler aqui nas histórias que eu vou contar do livro, porque vai ser difícil de exprimir a minha opinião sei contar algumas partes aqui da história. Então vai ter algumas partes da história. Mas, se assim como eu, em pleno 2025, você não leu este livro de 1800 e bolinhas, o problema é seu. Brincadeira. Ainda tem tempo de ler todo 2026 inteiro, pra ler. Mas enfim. Então tá, este livro vai contar o quê? Vai contar a história do Victor Frankenstein. É o nosso personagem principal aqui, é o Victor Frankenstein. Que é este rapaz que nasceu aí nessa família, que nasceu filho do Barão de Frankenstein, o Lorde de Frankenstein, sei lá o quê. Nasceu, esqueci o nome da mãe dele, mas daí a mãe dele, quando ele era pequeno, adotou uma mocinha também, a chamada Elizabeth, que eles se chamavam de primos, mas então desde da mais tenra infância, ele meio que já conhecia a noiva dele, né? Porque daí ele vai se noivar depois com essa Elizabeth. E daí a mãe dele falece, o pai dele continua lá a vida e tal. Ele também tem um meio-irmão lá, um irmão que se chama William, que é um garotinho, né? Na época que se passa o livro aqui, que é 1830 e poucos, eu acho. E tem um amigo bem próximo também, de anos e anos, que se chama Henry Clerval. Tá aí os personagens meio que a gente tem que saber ali para conseguir entender um pouco a história que eu vou falar. O Henry, a Elizabeth, a noiva dele, né? O William, que é o irmãozinho dele, e o pai. Então, o que acontece? Victor Frankenstein é este jovem que sempre meio que foi apaixonado pelas ciências naturais, pela alquimia. E daí ele sempre foi apaixonado meio que pela alquimia, né? E daí tem até uma parte aqui meio que interessante, que ele vai mostrar pro pai dele as coisas que ele está estudando da alquimia. O pai dele meio que só dá uma esnobada, tipo, isso não presta. E daí por isso que ele continua a estudar a alquimia, porque o pai dele não explica pra ele exatamente por que não presta a alquimia, porque a gente aqui tem que se lembrar que a gente tá mais ou menos 1800 e alguma coisa, é o início da ciência moderna, né? O início do método científico, né? Então a alquimia já era mais vista como de maus olhos, né? Como um misticismo, até como uma bruxaria, às vezes, né? Quem mais que era alquimista famoso? Nicolas Flamel. Todo mundo acha que é um personagem do Harry Potter, Nicolas Flamel, mas não. Uma vez eu tava andando, passei pela casa dele, ele tinha uma casa, um albergue em Paris,
E ele até recolhia pessoas com necessidade e tudo mais. Enfim. E daí o Victor continua se aprofundando ali na alquimia e tal, até que ele vai pra faculdade. Daí tem até alguns professores, um dos professores lá que ridiculariza esses autores que lia de alquimia e tal. Mas lá na faculdade ele começa a descobrir uma ciência mais avançada, ele estuda bastante. E ele meio que fica obcecado com um projeto pessoal dele, que é realmente dar vida à morte. Né? Ele quer pegar um corpo inanimado e ele quer meio que dar vida neste corpo, né? Então, nessa obsessão dele, que ele vai criar este monstro a partir da base de outros corpos, ele vai construir este corpo como ele quiser, fazendo realmente um conjuntinho, tipo um Lego, né? Colocando várias partes juntas, e lá, numa noite de tempestade, ele usa o raio lá para dar vida neste corpo, né, deste monstro. O que eu gostei também é que a Mary Shelley não entrou muito em detalhes, ela não se aventurou a falar muito de detalhes científicos. Assim fica legal, porque deixa margem para imaginação, entendeu? Porque daí ela evita de falar bobagem. Tipo, o primeiro filme de 1931, que as coisas assim, eles tentavam meio que botar a ciência ali, mas tá certo, uma ciência de 1931. Mas se você não sabe os bagulho, não põe, sabe? Não escreve. Enfim, ideia muito legal que a Mary Shelley deixou realmente pra imaginação, tipo. Enfim. Daí, nessa noite de tempestade e tal, ele que passou meses nessa obsessão pra dar vida pra este corpo inanimado, ele consegue finalmente atingir seu objetivo. O corpo ganha vida. Este monstro ganha vida, né? Aliás, a gente não sabe o nome deste monstro, que a gente chama de Frankenstein, mas ele não se chama Frankenstein, ele é um monstro, em nenhuma parte do livro ele recebe um nome, né? E ele ganha vida. E o que acontece? Ele, o Victor, que passou meses obcecado para fazer isso, quando ele olha aquele monstro na frente dele, ele fica chocado, ele vê que é algo não natural que ele fez, e ele se manda, taca-lhe o pau. Fica meses sem saber do monstro, o monstro também vaza, entendeu? E dele fica meses sem saber do monstro, sabe? Até que um dia ele até fica bem doente, se eu não me engano, nessa hora. Ele sempre fica doente, né? Eu acho engraçado, quando a gente lê, assim, a burguesia, assim, desses livros um pouco mais antigos, é sempre, foi atacado de febre, foi muita emoção. Ele sempre tem febre, eu fico imaginando, deve ter gente que estudou, né, essas febres que atacam os personagens desse tipo de livro clássico, enfim. E daí, o que acontece? Me perdi. Pensei na febre que ataca a burguesia dos livros clássicos e me perdi. Mas, enfim. E daí ele fica aí nessa. Daí o monstro foge, né? E ele fica sem notícia dos monstros, até que ele recebe uma carta da Elizabeth, né? Se não me engano, eles moravam perto do lago de Como? Eles moravam. Putz, eu tô esquecendo. Eles moravam na Suíça, eles moravam em Geneva. E daí ele recebe essa carta de Geneva, se eu não me engano, era de Geneva, né? E diz que o irmãozinho dele foi assassinado, o William. E nisso, ele que já tava começando a esquecer do monstro, ele lembra de novo. Ele, tipo, sai do nada, assim, do cérebro dele. Caramba, foi um monstro. Entendeu? Foi um monstro que assassinou meu irmãozinho. E daí ele vai lá pra Geneva encontrar com a família dele e tal, né? E daí, inclusive, quem foi acusada por ter matado o irmãozinho dele também foi uma pessoa ali próxima da família que se chama Justine, né? Porque encontraram um penditivo, encontraram um colarzinho nas roupas dela, mas ela não foi ela,
Ó, spoilers. Não foi ela, entendeu? Que matou o William. Ela gostava muito do William e tal, e ela foi morta, inclusive, ou ela até morreu antes mesmo de ser sentenciada à morte, de receber a sua sentença de morte. Ela morreu antes mesmo, né? Agora lembrando a história. E daí, enfim. E daí ele chega lá, e daí tá todo nesse ambiente, assim, a Elizabeth não acredita que foi a Justine. A Justine fala que não foi ela, fala pra eles até no privado e tal, porque depois, diante da corte e tal, ela assume por causa da pressão e tal. Mas ela fala que não foi ela, assim, e desde que ele recebeu a carta, o Victor tá convencido que foi um monstro, que foi a criação dele que matou o William. Só que daí você fica até pensando, tipo, quando eu li até essa parte, eu fiquei tipo, nossa, mas como assim? Tipo, cara, você tava na Alemanha, por que o monstro do nada ia aparecer em Geneva e ia matar teu irmão? E daí a gente descobre, porque daí tava um dia o Victor que tava tentando dar uma desbaratinada nas ideias, tava fazendo ali umas trilhas nas montanhas e tal. Nesse dia, ele encontra com o monstro. E uma coisa que eu achei muito legal, porque assim, na cultura popular a gente sabe que a gente acha que o Frankenstein é um burro, né? Que o monstro é um burro, né? Que não é articulado, que às vezes. Que é um bobo, assim, sabe? Mas o Victor encontra com o monstro e o monstro explica pra ele tudo que ele passou desde da sua criação. E essa parte eu achei genial. Ler essa parte aqui foi muito legal. Foi uma das partes mais legais, sabe? O monstro, que até então a gente só conhecia pela narrativa do Victor, ele foi completamente humanizado. E daí ele conta que depois que ele saiu correndo lá, o Victor, que ele se separou do Victor, ele assustou uma mulher, que ele queria se aproximar da mulher, daí depois ele ficou escondido, tipo numa grande, assim, perto de uma família, daí ele conta toda a história da família, e de como que observando a família, e os hábitos da família, ele aprendeu a ler, ele aprendeu o nome dos objetos, ele aprendeu a falar, só observando a família. Mas então, tipo, não é só observando a família. Isso foi um longo período de tempo, assim, sabe? E daí, o problema é que ele ficava... Esse monstro, que é algo que o Victor tinha descrito como tão abominável e horrível. Você, quando começa a ler a parte do recito do monstro, você fica com uma empatia enorme por ele. Porque, por exemplo, o que ele queria fazer? Ele só queria se aproximar da família... E ele tinha muito medo que a família reagisse como a primeira pessoa que ele encontrou, que só olhasse pra ele e ficasse com medo, sabe? E ele fica durante muito tempo, durante meses, alimentando essa relação imaginária com a família. Ele, por exemplo, na época de frio e tal, ele recolhia toda a madeira necessária para a família se esquentar, né, no frio, e deixava lá na portinha da família. E daí a família meio que era um amigo imaginário dele, o amigo invisível deles, né? E essa família era composta por um jovem rapaz, por uma moça e por um pai cego. E daí o Frankenstein, ó lá, o monstro, ele até faz um plano para se aproximar da família. O que ele quer? Ele quer um dia quando o idoso cego ele ficasse sozinho em casa, ele gostaria o monstro queria se aproximar desse idoso, e como ele era cego, ele não ia olhar a sua verdadeira, não ia olhar a face do monstro, né? E daí ele queria conversar com o velhinho, e queria que o velhinho intercedesse a seu favor para o resto da família, né? Só que o que acontece é de cortar o coração, assim, ele tá ali conversando com o velhinho, meio que já desesperado, assim, sabe? E o velhinho, não, eu sinto pelo tom da sua voz que você é alguém de bem e tal e tal. E bem na hora que ele tá ali conversando com o velhinho, assim, tipo, interceda por mim, por favor. Tem o resto da família que chega, e só de ver o Frankenstein do lado do pai deles, eles
eles ficam fulos, eles falam, nossa, meu Deus, meu pai tá correndo um grande perigo e tal, vamos caçar e tal, e eles querem caçar o monstro e tal, sabe? E daí é triste, porque quando ele conta isso, o monstro, você vê que é alguém que tem sentimento, alguém que tem medo, alguém que tem tristeza, alguém que tem felicidade, alguém que sente amor no coração, sabe? Então é uma baita humanizada no Frankenstein, né? E daí o que acontece? Daí, como ele aprendeu a ler, ele aprendeu tudo isso observando essa família, ele recuperou umas correspondências antigas do Victor. E daí lá ele vê que essas correspondências vieram de Geneva e tal, e ele caminha para tentar encontrar o Victor, né, para Geneva. E daí quando ele tá no caminho, ele encontra com o William, com o irmãozinho do Victor, né? E daí lá você é quem, tal. E daí o William diz, William Frankenstein. Você e daí ele se toca que é o parente do criador dele. E na época, quando ele tinha acabado de ser rejeitado por essa família, que ele alimentava um sentimento tão bom, ele foi tomado por uma vingança extrema e ele matou o menininho, o William, né? Então daí você meio que conecta as casinhas assim, né? Enfim. E daí depois que ele faz isso, ele vai lá e ele encontra o Victor, e ele vai pedir pro Victor, escute, você é meu criador, e eu não quero viver sozinho, eu sou condenado a ser esse monstro, mas eu tenho sentimento, eu tenho medo e tal, tudo isso que eu passei aqui, até chegar aqui a você, eu gostaria de pedir, só que você criasse outra criatura como eu, você criasse uma versão feminina minha, pra eu passar o resto dos meus dias, porque daí se você criar essa versão feminina minha, eu posso me isolar com ela e eu prometo que a gente não vai causar mal nenhum pra humanidade, a gente não vai fazer nada e tal, babá. Enfim, e daí o Victor, diante deste pedido do monstro, na hora ele meio que fica sem saber o que fazer e tal. E ele fala, tá bom, eu te faço essa criatura, desde que você se isole e tal, seu monstro. Enfim. E daí ele promete pra criatura que ele vai fazer essa versão feminina dele, né? Tanto que tem filmes na cultura popular, a noiva do Frankenstein, Frankenstein Jr. Enfim, não assisti, mas enfim. E daí beleza, né? E daí o Frankenstein até ameaça, assim, ó, se você não fizer, eu estarei lá quando você se casar com a Elizabeth. Entendeu? Enfim. Daí o Victor promete fazer e tal. Eu tô pensando se eu continuo a contar a história. Porque é bem interessante como história, assim, sabe? Mas daí, enfim, o Victor começa a pensar nas consequências de fazer mais uma criatura como aquele monstro, com uma força sobre-humana, capaz de resistir a todas as intempéries do tempo e tal. Ele começa a pensar nas consequências de fazer, e se eu fizer a criatura e ela rejeitar o Frankenstein, o monstro, e o monstro vai ficar com uma sede de vingança ainda maior. E se eu fizer essa criatura? E o pior, e se ela gostar muito do monstro e eles se reproduzirem, sabe? Então, tipo, ele começa a pirar assim. E ele desiste de fazer a esposa pro Frankenstein. E daí ele joga toda a criação no lixo e tal. E daí o Frankenstein fica revoltado, sabe? E acaba matando o amigo próximo do Victor, que é o Henry, né? E o Victor acaba até sendo acusado por esse assassinato do Henry. Mas fica absolvido depois, tal, com a ajuda do pai, tal, que vem acompanhar ele e tal, né? Ele volta pra lá e o pai, nossa, minha alegria seria agora que você casasse com a Elizabeth. Daí casa com a Elizabeth. E vocês lembram da ameaça do monstro antes? Eu estarei lá no dia do teu casamento com a Elizabeth. E o monstro fala isso exatamente porque ele não consegue admitir que enquanto ele é condenado a uma vida de sofrimento e solidão,
o seu mestre, a pessoa que criou ele, continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Enfim, eu não vou contar o resto, não vou contar o final, já contei bastante. Contei quase metade do livro. Não sei também, mas enfim, acontece coisas, né? E agora, a minha opinião sobre a história e sobre os filmes. Eu gostei bastante do livro. Eu gostei bastante. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Inclusive, este livro foi escolha do clube de leitura, né? Que eu faço parte. Clube de leitura Simon Le Gaillot. Que é eu gosto muito. É tipo um Instagrammer. Sei lá, alguém que posta as coisas nas redes sociais. E que gosta de falar bastante história. Então, ele começou esse clube de leitura esse ano. E já li vários livros que foram sugestões do clube de leitura. Mas, enfim, daí eu não achei que eu fosse gostar tanto. Já deveria ter lido, como eu falei no início do vídeo. É um clássico, já deveria ter lido. Na alta da minha ignorância, não li. E gostei bastante. Eu gostei muito de como a Mary Shelley escreve, assim, com uma elegância, assim, sabe? Ela realmente é muito elegante. Quando o Frankenstein se mete aqui a falar, a contar a história dele e tal, assim, sabe? Uma elegância, uma desenvoltura, assim, umas palavras bonitas, assim. Claro que eu estou lendo uma versão traduzida, não estou lendo o original da Mary Shelley, mas foi traduzida assim é porque vem de um texto muito elegante, muito bem construído, né? Então a narrativa em si é muito agradável de ler, é muito legal, e a história em si é muito bacana, porque assim, são nuances, assim, sabe? O Victor é um ser que eu achei uma pessoa muito egoísta. Por exemplo, o monstro ameaçou matar mais pessoas da tua família. Por que você vai continuar a tua vida normal? Você vai lá, você fica obcecado para criar uma criatura viva. Daí você fica assustadinho e abandona ela, assim. Tipo, assume teus BO. Assume teus BO, Victor. Entendeu? O Victor é um personagem que eu achei muito egoísta. Ao mesmo tempo, ele merecia a vingança tal qual foi a vingança do monstro, sabe? Então são personagens assim, tipo, eles têm nuances, assim, sabe? E eu acho que é isso que eu gosto de ler livros de literatura assim, sabe? Que não tem só o bom e o mal, não tem só o bonzinho e o mal. Assim, sabe? São personagens com nuances. E mesmo o monstro, por exemplo, o monstro, a primeira história ali que ele fala, assim, dá uma empatia danada pelo monstro, assim, tipo, fica tipo, coitado, né? E daí você fica até pensando assim, né? Mano, e se uma pessoa que ele cruzou tivesse agido diferente com ele, assim, sabe? Ele não teria matado todo mundo que ele matou. Só que ao mesmo tempo, é aquela máxima lá, né? E se Hitler tivesse sido aceito na escola de artes, ele seria quem ele foi? Não, brincadeiras. Não tô comparando o monstro que é o Hitler, né? Mas enfim. Coitado do monstro, né? Enfim, tipo, você tem uma empatia danada pelo monstro, só que ao mesmo tempo a vingança dele, ele meio que se botou no status de monstro que a sociedade rotulava ele, assim, sabe? Tipo, você não precisa matar um moleque de 6 anos, sabe? Você não precisa matar um jovem rapaz que está começando a vida agora, que é o amigo do cara ali, sabe? Tipo, sei lá, assim, sabe? E então, são personagens assim, com lado bom, lado ruim, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito legal e eu gostei muito, enfim. E daí faz a gente pensar em muita coisa também. Este livro é bem mais. Não é só a superfície, assim, sabe? O monstro e o criador. Não, porque, por exemplo, as pessoas, por exemplo, é um monstro que ele era alguém culto, alguém que falava bem, alguém articulado, dotado de inteligência e tal. Mas ele não foi. Ele não. Ele nasceu um ser vivo, ele foi criado um ser vivo, sabe? A partir de um outro homem que criou ele.
Então, assim, ele foi rotulado, mesmo que ele tenha sentimentos e tudo como um ser humano, ele foi rotulado como um monstro. E as pessoas só viam essa parte monstro, sabe? Mesmo que ele tenha sido, no início do livro, um ser de coração puro, um ser dotado de boas intenções, de bons sentimentos, sabe? Ele, enfim, até havia alguns outros vídeos ali que até citaram Rousseau, né? Um homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. É um pouco o caso aqui do Frankenstein, né? Ele nasceu bom, a sociedade o corrompeu, a sociedade o colocou este rótulo de monstro. Ele acabou até se comportando como um monstro. Mas enfim, tem que ir mais além, porque a gente também tem que tentar combater os rótulos que a sociedade nos põe. Não é, enfim, ele não precisava ter matado um moleque de 6 anos, repetido. Não, enfim, né, vou devagar demais. Se a gente vai começar a falar de filosofia lá, vamos falar. Não, vou devagar demais. Mas enfim, é um livro muito legal. E ainda mais sabendo que a Mary Shelley escreveu ele com uma idade de 19 anos ou 18, sei lá. Sabe? É bem louco. É bem louco. Falando nisso, até essa história começou a ser escrita nos rolês que eles estavam na casa do Lord Byron lá. Cada um se meteu num canto. Vamos escrever um conto de terror. Cada um escreve o seu papapá. Mary Shelley soltou essa pedrada aqui. Mas, enfim, bem louco, bem louco. Gostei bastante, mas enfim, daí eu vi esses dois filmes, né, baseados neste livro, em teoria. E eu acho que essa ideia errada que a gente tem até hoje, que é perpetuada na cultura popular do Frankenstein como um monstro, né? E do Frankenstein verde, com os parafusos e tal, vem do filme de 1931. Tenho que ser sincera, eu achei horrível o filme de 1931. Tava ali fazendo meus desenhos, assistindo ao mesmo tempo, achei muito ruim. Oh, meu Deus! Ai, que lascada. Mas enfim, porque daí no filme de 1931 é pra ser baseado nessa obra, mas não é. O Frankenstein é um bobo, não tem, não sabe, não adquire, sabe, a inteligência. Ele é, por essência, mal no filme de 1931, porque acaba que colocaram um cérebro de bandido nele, sabe? Então ele é por essência mal, como se tivesse uma coisa relacionada com a outra, porque é meio que se explica, né? Porque em 1931 ainda estávamos um pouco no início da ciência moderna e ainda tinham em voga práticas tinha gente que disfarçavam a eugenia em forma de ciência naquela época. Então meio que o filme de 1931 vem com essas ideias tolas, idiotas da época, né? Ainda bem que avançamos. Mas enfim. E demonstra o Frankenstein. E nem sei por que inverteram os personagens. O cara que criou o Frankenstein se chama Henry, sendo que o Victor é o amigo do Henry. Enfim, o filme de 1931, ó. Pedrada, não. Nem sei pedrada. Tô inventando gíria que é lascada, pula fora. Não adianta. Não tem nada a ver com o livro, enfim. E nesse contexto do filme de 1931, acaba que o filme de 2025 acaba sendo um pouquinho mais fiel à história retratada aqui. Eu digo um pouquinho, porque eles mudaram bastante coisa. Tipo, botaram romance lá onde que não existia e tal, mas tem que ter romance, né? Pra poder atirar o público, enfim. Mas enfim, botar romance onde não existia. E como é um filme pra Netflix, né? Guilherme Del Toro, adoro Guilherme Del Toro. Mas enfim, filme para um grande público Netflix, tem que ter o bom e tem que ter o mal. Não pode ser um filme, como eu falei, que aqui os personagens têm nuances. Os personagens fazem besteira, fazem. Mas eles merecem o que vai acontecer com eles? Não merecem. Entendeu? E é assim que é a vida, né? As pessoas, às vezes, posso vir aqui um dia falar uma bobagem, no outro dia eu posso ter razão. Enfim, as pessoas, os personagens, eles são
As melhores histórias são com personagens com nuances, né? Com personagens que não é o bonzinho e o mal, né? E o filme do 2025 ali, do Guilherme Del Toro, achei que foi bastante o bonzinho e o mal, sabe? Eles quiseram botar o Victor, nossa, como ele é ruim, sabe? O Victor aqui na história não é tão ruim assim, ele é meio bobo só, sabe? Mas ele não é tão ruim assim, sabe? E daí o monstro na história é realmente o cara inocente, assim, sabe? O monstro não matou ninguém por vingança, que nem foi aqui no livro, né? Tanto que aqui no livro ele matou, né? Enfim, foi um pouquinho mais fiel, achei divertido, achei mais legal que o de 1931. Achei mais divertido, achei um filme muito bonito, assim, sabe? De se ver, assim, um filme muito bonito, esse do Guilherme Del Toro. Enfim, mas quanto ao livro em si, foi uma belíssima obra, um grande livro da literatura. E é legal também porque ela escreve isso com a mentalidade de um outro comentário, um outro parênteses à parte. A Mary Shelley escreveu este livro com a mentalidade da época, né? Início de 1800. Então, tem algumas coisas assim que saltam aos olhos hoje em dia. Por exemplo, o amigo Harry, ele vai para Londres, ele quer aprender vários idiomas e tal, porque vai facilitar a colonização. Ou então, quando a mãe do Victor adota a Elizabeth, nossa, eu vi aquela menina loira com olhos claros no meio daquela sujeira daquelas outras pessoas, ela não pertencia ali naquela pobreza, porque se ela fosse morena, de olho preto, ela pertencia, então deixasse. Não, brincadeira. São algumas coisas que hoje em dia saltam aos olhos, né? De forma nenhuma estou desmerecendo a obra, porque senão isso seria anacronismo, né? Mas é engraçado, assim, de ver realmente algo que veio, assim, daquela mentalidade da época, seja da parte do início das ciências, seja da parte histórica, até a criação dessa obra, assim, sabe? É um baita livro que eu recomendo enfim, livro de literatura clássica mundial. É difícil que cair em livro ruim. É meio que você sabe que você vai ler um bom livro, assim, sabe? Então é muito bom esse livro. Gostei bastante, bem, como eu falei, uma história cheia de nuances, com várias interpretações de quem é o Victor, de quem é o monstro, se os dois são o mesmo. Enfim, isso fica aberto ao leitor. Gostei bastante. Narrativa. Gosto muitas vezes quando tem um texto bem escrito, assim, sabe, para adultos. É muito bom, porque é diferente desse livro que eu tô terminando de ler agora, assim, sabe? Que parece um livro pra criança, assim, sabe? Sei lá, sabe? Não é bem trabalhado o texto, assim, sabe? Sei lá, sabe? Muito... enfim. Enfim, e daí o próximo livro que eu vou ler é este aqui, que eu tô terminando de ler, o último, Chá do Mestre Sorro. Eu acho que ele não deve ter em português, mas foi escolhido pelo clube de leitura. Ó, vamos ver se o último terço do livro eu vou gostar, mas por enquanto... Mas enfim, a minha nota para Frankenstein, da Mary Shelley, vai ser... Não sei. De 0 a 10, eu acho que eu vou dar um 9. Um 9 é uma boa nota, foi um baita de um livro, foi realmente muito bom livro. Talvez não o meu preferido de literatura clássica, talvez por isso que eu não dei um 10, sabe? Porque eu gosto muito da literatura brasileira. Gosto muito da literatura brasileira, assim, pra parte de literatura clássica. Mas enfim, a baita nota, 9. Foi um bom livro, recomendo para todos e todas. Enfim, é isso, foi o meu último livro de 2027, de 25. E vou ver se essa semana agora, ou na próxima, gravo os meus top livros de 2025, como eu fiz no ano passado. Enfim, até a próxima, bom ano novo.